Olá, tudo bem? Meu nome é João Bosco, sou professor de Física e agora eu vou continuar a apresentar exercícios sobre o conteúdo termodinâmica. Questão 6. Os diagramas PV, pressão, volume, mostrados abaixo, representam 3 ciclos térmicos. O ciclo de Carnot, de Otto, relativo ao motor a gasolina, e de diesel, que opera entre dois reservatórios de calor a temperaturas diferentes. O ciclo de Carnot opera com 2 adiabáticas e 2 isotermas. Num ciclo de Otto, são necessários 2 isométricas. No ciclo de diesel, há uma isobárica e uma isométrica. Dentre os ciclos a seguir, é correto afirmar que os ciclos 1, 2 e 3, representados nas figuras abaixo, são respectivamente. Então, qual dessas opções é a correta? A ideia aqui é analisar os 3 gráficos, né? Então, vamos lembrar o seguinte, que a dica para resolver esse problema. Se for uma isobárica, vai aparecer um gráfico com uma linha horizontal. Se for uma isométrica, é uma linha vertical. Então, depois dessa dica, vamos observar que no segundo gráfico aqui, ó, nós temos 2 linhas verticais. Então, nós temos o quê? 2 isométricas. O volume não varia de 2 para 3, nem de 1 para 4. Então, ok? O que mais eu sei? No outro gráfico aqui à direita, o 3, nós temos o quê? Uma isobárica, porque a pressão é constante, linha horizontal, de 2 para 3. E nós temos uma isométrica, ou seja, volume constante, similar ao que acontece no gráfico 1. Em resumo, tá certo? A do meio nós temos o quê? Curvas aqui, que parecem ser de isotermas. Tem que ser, porque só sobrou ele. Em resumo, nós temos que a resposta certa é a letra E. Por quê? Pela figura, nós temos no gráfico 1 o quê? 2 isométricas, 2 linhas verticais, seguida de 2 isotermas, ok? E por último, uma isobárica e uma isométrica, uma linha horizontal e uma linha vertical. Então a dica aqui é se concentrar nas linhas verticais e horizontais, que serão isométricas e horizontais isobáricas. Questão 7. O ciclo diesel, mostrado na figura, representa o comportamento aproximado de um motor diesel. A substância de trabalho desse motor pode ser considerado um gás ideal. O processo AB é uma compressão adiabática. O processo BC é uma expansão a pressão constante. O processo CD, que é essa aqui, é uma expansão adiabática. E o processo DA, tá certo? Esse último aqui é um resfriamento a volume constante. Com relação a esse processo, indique a opção correta. Então, qual será? Vamos analisar. Então, vamos começar pelo processo AB. Foi dito que ele é uma compressão adiabática. Compressão, o que acontece? Volume diminui. Então, de A para B, então, tá certo? O volume aumenta para a direita, eu estou indo para a esquerda, o volume diminui. Se o volume diminui, qual é a consequência? O trabalho é negativo. Sempre que um gás diminui seu volume, ele está recebendo um trabalho do meio externo. Trabalho é negativo. Quando ele realiza, quando aumenta o volume, o trabalho é positivo. Se não aumenta nem diminui o volume, o trabalho é nulo. E o que é adiabático? Ora, adiabático é quando não há troca de calor. Vamos analisar agora o próximo trecho, BC. De B para C, estou indo para a direita, né? Então o volume está aumentando. Além disso, a pressão é constante. Não? De B para C, o caminho seguido produz uma reta horizontal no gráfico. Então, pressão constante. Consequência, se o volume está aumentando, a variação de volume é positiva e o trabalho também positivo. E o que acontece também, de B para C, eu estou me afastando do eixo do sistema vertical. Implica que a temperatura está aumentando. Pontos mais afastados dos eixos horizontais e verticais têm temperaturas maiores. Ok?
Então aqui houve aumento de temperatura de B para C. Próximo trecho, C para D. Tem expansão, ou seja, o volume continua aumentando, o fluxo continua indo para a direita, então o volume está aumentando. Significa dizer que o trabalho é positivo, similar a BC, só que agora ele está dizendo que é adiabático, ou seja, não há troca de calor, tá certo? Que mais? Próximo trecho agora, DA. DA está dizendo que é resfriamento. Se tem resfriamento, não tem jeito, a temperatura diminui. Se a temperatura diminui, a variação de temperatura é negativa. Como a energia interna do sistema depende da variação de energia, se diminui uma, diminui a outra. Então, resfriamento implica em diminuição da temperatura e diminuição da energia interna do sistema. E a volume constante, a variação de volume é zero e o trabalho nulo. Antes de analisar cada afirmativa, vamos só relembrar rapidamente a primeira lei da termodinâmica. A variação de energia ΔU é igual a quem? Ao calor recebido ou perdido, recebido é positivo, perdido negativo, menos o trabalho realizado. Trabalho realizado positivo, houve expansão. Negativo, houve compressão. Se não houver nenhuma nem outra, você vai sendo volume constante, trabalho é nulo. Ok, vamos lá agora analisar as afirmativas. No processo AB, a energia interna do sistema não varia. Olha, isso aqui é falso. E falso por quê? É um processo adiabático, ou seja, Q igual a zero. Em resumo, ΔU, a energia interna, é igual a quem? Somente a menos o trabalho realizado. Só que o trabalho realizado é negativo. Menos vezes menos, então a grandeza negativa menos ela, resulta em que? Um trabalho positivo. Ou seja, a variação da energia interna é positiva, houve aumento. Ele está dizendo que não varia, então isso aqui é falso. Letra B, no processo BC, a energia interna do sistema diminui. Vamos de novo. Acabou de dizer aqui, ó, que a variação de energia interna, a gente viu, aumenta, né? De B para C, o que acontece? Estou me afastando do gráfico, do eixo horizontal, não é isso? Então tem aumento de temperatura. Se tem aumento de temperatura, tem aumento de energia interna. Ele está dizendo que diminuiu? Falso. Letra C. No processo CD, a energia interna do sistema diminui? De C para D, o que foi que nós vimos? De C para D é uma transformação adiabática. ΔQ é igual a zero. ΔU, a variação de energia interna, vai ser quem? Menos o trabalho realizado. Só que o trabalho realizado é positivo. Então, nós temos que ΔU, a variação de energia interna, será menos alguma coisa negativa, positiva, né? Que dá um resultado negativo. Então, realmente, verdade. No processo CD, a energia interna do sistema vai diminuir, sim. Letra D. No processo DA, que é o último, a energia interna do sistema aumenta? Claramente não. A gente acabou de ver isso, de D para A, não é isso? Eu estou num ponto mais afastado do eixo horizontal, que é de volume. Com certeza a temperatura diminuiu. E ele até, inclusive, afirmou. Ora, ΔU, então, diminui também. Porque ΔU é dependente de ΔT. Se um é negativo, o outro também será. Em resumo, tá certo, é falso. ΔT negativo, ΔU negativo também. E finalmente a letra E. No ciclo completo, a variação de energia interna é positiva? Não. Ele saiu de A, foi para B, voltou para C, ou foi para C, foi para D de novo e chegou em A. Ou seja, a temperatura final é a temperatura de A. E a inicial é de A também. Então, como a energia interna depende, é função somente da temperatura, se eu retornei, mudei a temperatura várias vezes, mas cheguei no final à mesma temperatura inicial, a variação da energia interna tem que ser o quê? Nula. Em resumo, questão 7, letra C de casa é a resposta. 8. Uma máquina térmica, teórica, opera entre duas fontes de calor, executando o ciclo de Carnot. A fonte fria encontra-se a temperatura de 6 graus Celsius e a fonte quente a 357 graus Celsius.
Qual é o maior rendimento teórico dessa máquina? Os dados estão aí, né? Temperatura da fonte fria, lembrando que A é fonte quente e B fonte fria. Temperatura da fonte fria, 6 graus Celsius. Temperatura da fonte quente, 347 graus Celsius. E o que é que eu quero? O rendimento máximo, representado por essa letra grega aqui, Ni. Ok, vamos lá então. O que é que eu sei? Primeira coisa, não se pode trabalhar com graus Celsius para cálculos com gases e termodinâmica, tá certo? Então, primeiro converter tudo para Kelvin. 6 mais 273 dá 279 kelvins. Temperatura da fonte fria. A da quente vai ser 357 mais 273 dá 620 kelvins. Agora sim, vamos lá começar. Rendimento, por definição, é o quê? Trabalho realizado pelo calor recebido. Só que a gente sabe pela primeira lei da termodinâmica, o calor enviado pela fonte quente é igual a quem? Ao calor que vai ser entregue à fonte fria, mas o trabalho a ser realizado. Isolando o trabalho, encontramos que o trabalho é igual a quem? Ao calor da fonte quente menos o calor da fonte fria. Vamos agora juntar essas duas expressões. O trabalho sai entre a QA menos QB sobre QA. Aqui nós podemos dividir isso aqui em duas frações. QA sobre QA, que vai dar 1, e QB sobre QA, que por enquanto fica assim. Agora, qual é a condição para rendimento máximo do ciclo de Carnot? Igualdade da relação entre calor da fonte, da fonte fria sobre o calor da fonte quente com a temperatura da fonte fria sobre a temperatura da fonte quente. Trocando isso, ou incluindo isso nessa equação aqui do rendimento, encontramos que o rendimento máximo só vale para o ciclo Carnot. É igual a quem? 1 menos a temperatura da fonte fria sobre a temperatura da fonte quente. Agora, colocando os valores de temperatura da fonte fria e quente, encontramos TB 279 aqui, TA 620 aqui no denominador. Fazendo a divisão, encontramos 0,45. Subtraindo 1 de 0,45, encontramos então 0,55 ou 55% de rendimento. Questão 9. Um refrigerador doméstico retira por minuto 1000 calorias de energia térmica do congelador, enviando para o ambiente 1.200 quilocalorias. Utilizando os dados fornecidos, determine a potência do compressor do refrigerador e sua eficiência. Dado, 1 quilocaloria é igual a 4,2 quilojoules. Vamos lá, os dados estão aqui, né? O tempo é de 1 minuto, ou seja, de 60 segundos. O calor B da fonte fria, 1000 quilocalorias. O calor QA da fonte quente, 1.200 quilocalorias. Qual a potência e qual a eficiência? E 1 quilocaloria é igual a 4,2 quilojoules. Vamos lá. Nós sabemos que pela primeira lei da termodinâmica, o calor da fonte quente é igual ao calor da fonte fria, mais o trabalho realizado. 1.200, calor da fonte quente, 1.000, calor da fonte fria, trabalho, por enquanto, não conhecido. Como é que eu calculo o trabalho? Passa o 1.000 do lado direito positivo para o lado esquerdo negativo. Então, o trabalho vai ser a diferença, que vai dar 200 quilocalorias. Agora, vamos converter para joules. Para isso, basta fazer o quê? Multiplicar os 200 por 4,2 quilojoules, que vai dar 840 quilojoules. Trabalho total realizado a cada ciclo, né? Ou a cada minuto. A potência, por definição, que é o trabalho realizado pelo tempo em que foi realizado esse trabalho, né? Que vai ser de 1 minuto. Então, nós vamos dividir 850 quilojoules por 60, que vai dar 14 quilowatts, ou 14 quilojoules por segundo. Agora, vamos calcular, por fim, a eficiência, que por definição é o quê? O calor que foi retirado da fonte fria sobre o trabalho realizado.
Então, nós vamos ter que o calor da fonte fria foi em quilocalorias, 1000. E o trabalho em quilocalorias, 840. Cuidado para não botar 14 aqui, porque aqui está em watt. Né? 1000 sobre 200 vai dar eficiência de 5 vezes. A cada um que eu coloco de trabalho, eu consigo retirar 5 de energia do meu sistema, do meu ambiente. Né? Ok? Questão 10. O rendimento de certa máquina térmica de Carnot é de 40% e a fonte fria é a própria atmosfera a 27 graus. Qual é a temperatura da fonte quente? Vamos lá. Primeiro os dados. Rendimento 40% ou 0,4. Temperatura da fonte fria, que é B, né? TB é sempre frio, 27 graus Celsius. E qual é a temperatura TA da fonte quente? Primeira coisa a fazer, com gases termodinâmica, converter tudo para Kelvin. 27 mais 273, 300 Kelvin. É a temperatura da fonte fria. Rendimento, por definição, tá certo? Estou pensando aqui no rendimento máximo, né? Para o ciclo Carnot. 1 menos TB sobre TA. Temperatura da fonte fria sobre temperatura da fonte quente. Né? Normalmente seria o calor se não fosse o rendimento máximo, ou se fosse outro ciclo. Aqui colocando os dados, o rendimento deu 0,4, 1 menos TB foi 300 Kelvin, não pode ser Celsius, sobre TA. Aqui o que nós vamos fazer, inverter os termos aqui, né? O 300 sobre TA negativo para a esquerda, trocando de lado para a esquerda fica positivo. O 0,4, que era positivo, foi para a direita e ficou negativo. Subtraindo, 1 menos 0,4 dá 0,6. Aplicando agora meio pelos extremos, tá certo? Ou seja, passo o TA para a direita, ele está no denominador, vai para o numerador, e o contrário acontece com 0,6. Está na direita e vai para a esquerda no denominador. Fazendo a divisão, encontramos 500 Kelvin. Terminou? Não. Falta agora converter para Celsius, ou seja, subtrair a temperatura de 500 por 273. Né? É o caminho inverso do cálculo de TB para Kelvin. Né? Ou seja, a temperatura da fonte quente tem que ser de 227 graus Celsius. Com isso, terminamos por aqui. Bye, bye. Até a próxima.